Olá, olá, salve, salve, boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Eric Schultz, estou aqui iniciando a última live da terceira semana online de Ayurveda, a live que vai fechar essas 16 palestras. Hoje em dia é tudo chamado de live, mas para mim eu sou um pouco de outra época, a gente chamava isso de palestra, mas eu acho que todo mundo me entende, obviamente. Então, estamos finalizando essa live e antes de finalizar, antes de chamar a Bárbara aqui para ela fazer a apresentação dela, eu vou dar alguns recadinhos que é o tempo também para o sistema do YouTube, Facebook e da Twitch comunicar a todos vocês que nós já estamos ao vivo. Então, a primeira coisa eu gostaria de agradecer muitíssimo todos os nossos parceiros e parceiras desse evento. Primeiro, agradecer o Consulado Geral da Índia, através do Centro Cultural da Índia, Swami Vivekananda, que apoiaram esse evento. E essa live também é passada ao vivo no canal do Facebook do Centro Cultural da Índia. Gostaria de agradecer muitíssimo meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus professores, professoras do AVP, que há mais de uma década já vou para lá estudar, ficar com eles, trabalhando, levando turmas do Brasil. Eles estão dando todo o apoio a esse evento. E também hoje de manhã nós tivemos a palestra do Dr. Paritosh Bhatt, que falou um pouquinho sobre a importância do estudo tradicional de Ayurveda para o mundo moderno. E gostaria de agradecer também a minha irmã Leila de Sá, que é a coordenadora, diretora da Escola Ayurveda, a fundadora também da Escola Latino-Americana de Ayurveda, que onde hoje o Naradeva também atua representando aqui no país do Brasil, e que também é nosso apoiador. Gente, passamos aqui 5 dias incríveis, 5, 6 dias, 6, né? Porque vamos contar domingo, pode ser? Foi só uma livezinha, mas foram dias incríveis, com assuntos totalmente diferentes um do outro, abrindo muitas reflexões na nossa cabeça, abrindo muitas teorias, muitas problemáticas, porque o Ayurveda é feito disso. O Ayurveda ele é feito e desenvolvido através de sociedade, de comunidade. É uma das coisas mais bonitas do Ayurveda, é isso. A gente estuda o indivíduo, que a gente entende que tudo isso é desenvolvido através do plural, né, de todos e todas juntos ali. Então, esses eventos trazem para nós o quê? Muitos momentos. Eu mesmo vou acabar vendo todas as palestras novamente, porque eu fico aqui, às vezes eu estou no computador aqui, vendo mensagem, WhatsApp, e aqui comunicando tal, e eu nem consigo prestar atenção 100% muitas vezes. E eu recomendo todos vocês também fazerem a mesma coisa. Então, enquanto eu vou dar os últimos recados, ó, o pessoal já dando boa noite, falem para mim de qual cidade vocês estão falando, qual é o estado, e também digam para mim qual é o país. Às vezes tem alguém falante de língua portuguesa de outro país. Tivemos aqui já visitantes brasileiros ou não, né? Porque pode ter outras pessoas falantes de português também, de outros países aqui, de vários países legais. Então deixa aí de onde vocês estão vindo. O pessoal já está dando boa noite, Fabiana, boa noite, Miriam, boa noite, Ana Camargo. É muito bonitinho, porque depois de alguns dias a gente começa a reconhecer os nominhos das pessoas aqui. Eu tirei umas férias das redes sociais, né? Agora no comecinho do ano, depois aquele pico do primeiro. Agora, infelizmente, a gente está nesse momento muito ruim. E aí eu tirei umas fériasinhas no começo do ano e voltando, porque isso a gente só começa a lembrar dos nomes quando a gente começa a fazer lives com mais frequência. E para quem não sabe, a Semana de Ayurveda, ela reestreou as nossas lives e agora a gente vai voltar até as lives normalmente. Segunda-feira já tem live, quinta-feira que vem já tem live, na outra semana tem live e assim sucessivamente. Vamos ver quem está aqui, ó, Ana Camargo de São Paulo, a Fabiana mandou alguma coisinha que no meu sistema não aparece. Rosiane, boa noite, de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Eu tento falar o mais correto possível. Às vezes não sai, vocês me desculpem. Tainã, boa noite, Paraná. Daniele, de Florianópolis, Santa Catarina. Mônica, de Natal, Rio Grande do Norte. A Sônia dando boa noite. É muito legal que tem gente de todas as partes do Brasil. É o que me deixa mais contente e mais feliz de poder saber que o Ayurveda hoje, através das redes sociais,
chega ao maior número de pessoas. Eu que sou, digamos, de uma outra era dentro do Ayurveda, não que não existia Ayurveda internet naquela época, existia, mas era capenga. Para quem não sabe, um livro que eu ia comprar da Motilal Baranasidas, que é uma das editoras e das livrarias mais famosas da Índia, demorava quase 3 meses para chegar um livro na minha casa, gente. Eu mandava pelo correio e não tinha como depositar. Vocês não sabem como era difícil, mas valeu a pena, valeu bastante a pena. E hoje a gente tem essa internet maravilhosa que deixa esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas. E assim a gente agradece também. Ao pessoal de Lajeado, Rio Grande do Sul também. Ah, a Fabiana falou que foi um coração com Wi-Fi. Agora todos pelo Wi-Fi mandando os seus recadinhos. É isso daí, tudo pela internet, tudo pela rede. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Ponta Grossa, Paraná. E me coloquem aí também quem de vocês assistiu outras lives ou estiveram aqui em outros momentos. Conta para nós aí quem teve em outras lives. Algumas pessoas eu vi que já tiveram um monte de lives aqui. E também tem muita gente assistindo depois, sabia? Muita gente assistindo depois, mandando recado. Eric, muitos alunos dos nossos grupos. Ah, eu estou assistindo a gravação. Ah, eu estou assistindo a gravação. Recebendo alguns recadinhos escritos depois. Eu também estou aqui assistindo a gravação, eu estou depois, porque muita gente está trabalhando, está com filho em casa agora, está num caos de um jantar, com filho aqui em cima e um outro filho aqui, cozinhando ao mesmo tempo, né? Outros estão trabalhando, outros estão preocupados, outros estão estudando, né? Que tem as faculdades online, tem uma série de coisas acontecendo online também. Certo, meu povo e minha pova? Então vamos lá. Para finalizar, antes de chamar a Bárbara aqui, eu queria lembrar vocês que após essa live eu estarei no Instagram do Naradeva Chala para a gente finalizar essa semana, lá respondendo algumas perguntas da semana, e tem muita gente com dúvida, se vai ficar gravado, não vai, fica onde. Podem entrar lá no Instagram do Naradeva, eu vou ficar lá pelo menos uns 30 minutos. E também lembrar vocês que o Naradeva Chala, o nosso instituto, nesse momento ele está 100% fechado. Nós estamos trabalhando 100% no formato online. Nós não estamos trabalhando no formato físico, né, pessoalmente. Desde o começo da pandemia, a gente fechou em março do ano passado, continuamos trabalhando 100% online. E em setembro, nós tentamos reabrir pelo menos uns 20, 25% das nossas atividades, bem básicas, e realmente não vimos que cada vez estava ficando mais difícil, e agora, com todo o fechamento de tudo, obviamente, a gente voltou ao sistema 100% online. Digo isso para vocês porque muita gente está perguntando como vocês estão funcionando, etc. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês têm o site do Naradeva. Eu vou pedir para minha irmã colocar também no chat, naradeva.com.br. Lá vocês encontram todas as informações de como está funcionando as nossas atividades, as consultas que estão acontecendo online, quais são os profissionais que estão trabalhando online, quais os cursos a gente tem online. Tem um monte de curso começando aí, tem uma turma do semipresencial, a própria turma do presencial, ela está, por enquanto, no online também. Então tem um monte de coisa acontecendo aí, cursos online como de rotina, seminários e outras coisas mais que é importante também. Aproveito e também informo vocês que os contatos da Bárbara, vocês vão encontrar também o link do Instagram dela, caso vocês queiram entrar em contato com ela, conhecer mais sobre o trabalho dela, sobre essa jornada que ela vai falar um pouquinho para nós, também está na descrição desse vídeo. E já que eu estou falando da Bárbara, vou convidar a Bárbara para chegar aqui junto. A Bárbara Capozes, ela me corrige se eu falei errado, por favor. Ela está cursando medicina na Índia, o BAMS, Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédica. Ela pratica yoga, meditação e estudou Vedanta com Swami Muditadananda. Caramba, quanto N-A. Essa foi difícil falar. Tem umas no sânscrito que eles pegam a língua de nós mesmo, porque é um sair do final. Desculpa, Swamiji. Brincadeira sadia, brincadeira, como diz no Brasil, tem brincadeira, gente. É que às vezes eu não me seguro, vocês têm que, às vezes eu abuso da sacanagem da brincadeira, tá? Mas faz parte da vida, pelo amor de Deus, com todo respeito, mas é difícil falar, claro. Ela é uma estudante curiosa em saber a raiz das coisas. Desde pequena tinha
o desejo de ajudar as pessoas, de cuidar delas, e por influência do seu avô, que era médico, descobriu o prazer, descobriu o amor pela medicina. Bárbara, chega junto, seja Oi. muito Ah, bem-vinda à terceira semana. Obrigado por ter aceitado o convite. oi. Oi, Eric. Eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é um prazer assim muito grande de estar podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu estou aprendendo. Então, para mim é um prazer muito grande, inclusive, né, de poder estar conversando com você nesse momento, porque um dia eu já fui sua aluna. Então, para mim é um prazer muito grande hoje poder estar aqui compartilhando O prazer é esse o meu, né? conhecimento. Porque aqui durante essa semana eu tive vários ex-alunos que hoje estão dando aula em faculdade, estão na Índia, estão não sei aonde, estão não sei aonde. E na verdade isso é uma alegria para o professor, para um ex-professor ver isso, porque a gente aprende na cultura védica que o papel de professor ou professora ele é um papel social e importante. Só que se a gente não entende que no fundo todos nós somos alunos e professores, né, de nós mesmos e dos outros, essas trocas nunca vão existir. E eu sempre falo, eu tento ser o aluno, um daça, né, um servidor fiel a esse ensinamento. Por isso que você está aqui, porque eu consigo reconhecer isso, eu acho muito importante isso. Porque antes de Uhum, tudo, a gente ama o Ayurveda, né? A gente ama uhum, uma ciência, um conhecimento que está muito além de todos nós. Então a uhum. gente sabe que isso é um sem fim. Quanto mais Ayurveda no mundo, é melhor para todos nós. Oh, com certeza, com certeza. Então eu agradeço, Eric, aí pelo convite. Muito obrigada. Bar Bárbara, para a gente começar, antes da sua começar a sua apresentação, eu sei, a gente já conversou, você me mandou texto, a gente bateu um papo, mas eu sempre começo as apresentações assim. Me diga, por que que você escolheu esse tema? Ai, eu escolhi esse tema, confesso, ser bem franca, e eu queria fazer algo um pouco diferente, né? Eu queria trazer uma palestra, também sou das antigas, né? Eu queria trazer uma visão um pouco daquilo que eu também gosto. Então, buscando algo que eu gostasse e que fosse, saísse um pouco, né, do que a gente costuma ouvir do Ayurveda, eu falei, por que não trazer um pouco essa visão do Ayurveda, pegando um pouco da origem do universo, né, nessa de que a gente é o microcosmo do macrocosmo. Então, foi tipo, eureka que deu na minha cabeça. Eu falei assim, eu acho que eu vou trazer um pouco desse conhecimento, porque eu consigo trazer um pouquinho de cada coisa. Então, acho que foi por isso, assim, é também um tema que eu confesso que eu amo, né, que é filosofia. Então, acho que foi por isso. Um Então, gosto pessoal também. bora lá para o assunto? Com certeza, querido. Muito Vamos lá, deixa eu obrigada. só deixar a apresentação tudo ok para você aqui. Tá. Apresentaçãozinha no ar. Eu tô com o meu microfone fechado, tá, Bárbara? Eu sei que você não tá me vendo nesse momento. Tô com o Uhum. microfone fechado, gente, e a Bárbara também não consegue ver as perguntas. Então, para fluir melhor o assunto, vamos deixar ela desenvolver todo o assunto dela, bonitinho. Quando ela abrir para pergunta, a gente volta, tira o slide, aí ela começa a ter acesso às perguntas e a gente deixa as perguntas para o final, tudo bem? Bárbara, microfone é seu, fica à vontade. Obrigada, Eric. Obrigada. Bom, gente, é, eu escolhi esse tópico, né, de vivenciando a Ayurveda com a visão de que somos o microcosmo do macrocosmo do universo, para poder entender como a relação do que o meio externo influencia no meio interno e vice-versa. E para poder desenvolver esse assunto, eu gostaria de trazer primeiro uma coisa muito da origem, né, que é o Shrishti Utpatti Krama, que fala que é a formação do universo. Da onde a gente veio? Para a gente poder fazer esse entendimento de que a gente é o micro do macrocosmo, então a gente precisa saber, né, da onde a gente veio. E o Ayurveda, ele aceita essa formação do universo através da filosofia Sankhya, que é a filosofia Sankhya que explica a formação do universo. Eu trouxe essa fotinho que eu achei muito legal, porque eu queria que trouxesse
essa questão mesmo, sabe, de que a gente é o micro do macro. Porque no nosso processo de desenvolvimento também, faz parte, tudo que aconteceu na formação do universo, a gente também pode relacionar na gestação. Então, é até bonitinha essa foto que tem o espaço, né, em cima, que faz essa menção de que a gente é nada mais do que o desenvolvimento do que aconteceu no universo. E para começar, para falar um pouquinho sobre a formação do universo, se fala que era um estágio que chama Avyakta. Avyakta significa o não manifestado. Ele existia, mas ele não se manifestava, ele estava ali quietinho. O princípio de Avyakta é a formação não manifestada da existência pura. E que nessa existência pura existiam dois componentes principais, que é a Prakruti e a Purusha. A Purusha é nada mais do que a energia potencial, e a Prakruti é a vontade criativa. E junto desses dois componentes, a gente entende que é a compreensão da evolução da energia imaterial na expressão material. O que isso significa? Antes, a Vyakta era o não manifestado. Não existia nada. Não tinha expressão material. E a expressão material, ela vai se dar quando Prakruti encontrar Purusha. Que aí eu trouxe até essa fotinho, que inclusive eu peguei da minha professora, que eu achei muito bonito, né? É o símbolo do infinito misturado, e o universo começou a se formar quando esses dois componentes se juntaram. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é cada um, o que é Purusha e o que é Prakruti. A Prakruti, ele é o primeiro princípio de manifestação, é a causa para a produção, mas ela não é produzida a partir de nada. Então, ela já existia, né? É igual ao Ayurveda. O Ayurveda, ele não foi criado, ele foi lembrado. Então, dessa mesma forma, a Prakruti também já existia. E ela tem a forma criativa, e ela desempenha esse papel de criação do universo. E é na Prakruti que existem as gunas, Sattva, Raja e Tama. Só que elas estão adormecidas nesse estágio. Elas estão ali, mas adormecidas. Já a Purusha é a consciência absoluta e pura. É a energia potencial, quer dizer, é a energia potencial que a Prakruti precisa para começar a sair do imaterial para o material. Purusha não participa ativamente da criação. Purusha é o observador, é apenas uma testemunha da criação. Essas duas entidades se combinam a partir dessa união, e elas produzem todas as coisas do universo. Então, tudo no universo foi criado através, né, dessa combinação entre Prakruti e Purusha. Na outra formação, que é Mahatattva, Buddhi, ou inteligência universal, é um produto, né, da Prakruti Purusha Samyoga, que é a junção. Quando você juntou naquela fotinho que eu mostrei que tem Prakruti com Purusha, se forma um produto que chama Mahatattva, que é essa inteligência universal. É a primeira matéria desenvolvida a partir da Prakruti e Purusha. É o primeiro estágio de inteligência suprema, que realiza o potencial de criar formas inumeráveis. O que isso significa? Que já existe uma inteligência suprema, mas que ela não tem diferenciação. É como se já existisse uma inteligência cósmica, mas ainda não tem diferenciação para as coisas que vão ser criadas. Mas já existe uma inteligência para ser criada. Como está aqui, tem autoconsciência, mas não tem diferenciação. Então, nesse estágio de Mahatattva, não tem diferenciação. E aí eu trouxe essa fotinho também, onde a gente vê Prakruti, Purusha, o Avyakta, que era o primeiro, né, o princípio do não manifestado, que quando Prakruti encontrou Purusha, no produto se fez Mahat, que é a inteligência universal não diferenciada. No quinto estágio, a gente tem o Ahankara, que é o eu, é o sentimento de si mesmo. Quando Mahat, que é esse produto de
Prakruti com Purusha, atinge o ego, que é o princípio de organização dinâmica, origem o Ahankar. O Ahankar já está associado à separação e à diferenciação do eu. Então, ali, daquela inteligência que é universal, já começa a ter uma diferenciação do eu. Aqui já tem uma potência de criação diferenciada. Então, aqui as coisas começam a poder ter formas para cada coisa, porque aqui tem essa diferenciação do eu. E quando eu falo assim, gente, o ego, a gente não pode misturar o ego relacionado à psicologia que a gente entende da formação do universo, tá? Nesse contexto, a gente quer dizer uma diferenciação, porque isso não acontece só com o ser humano, porque nessa época da formação do universo, o ser humano não existia. Então, a gente não pode só aplicar esse conceito pensando no ser humano, mas a gente tem que ir para o macro daquilo que eu estou falando, que é a diferenciação daquela inteligência cósmica, que a princípio era universal, e que de repente ela vai começar a ter potência para criar todas as coisas do universo, seja as plantas, seja o ser humano, seja a pedra, qualquer coisa. Então, é nessa diferenciação que o ego ele quer dizer. E o Ahankar, ele cria uma centelha. Essa centelha é conhecido como prana, que é a força vital. E é através desse prana que a gente ouve sempre falar, né, no prana, quando a gente faz o pranayama, é essa energia que ativa as 3 gunas que estão adormecidas para completar o Ahankar. Então, é nesse momento que as gunas são ativadas, essas 3 gunas que estavam lá na Prakruti adormecidas. Então, é nesse 5º estágio, quando entra em contato com essa força vital, que essas gunas, elas despertam. Elas têm um papel muito importante neste estágio. Então, aqui eu trouxe a fotinho, aqui para dar uma olhada. Então, a gente tem, ó, Prakruti, Purusha, o produto que é o Mahat, que é a inteligência universal, o Ahankar, que já tem essa diferenciação, né, do eu, já tem essa matéria, essa potencial de criar matérias diferentes, e quando prana desperta as gunas, sattva, rajas e tamas, quer dizer, elas já estavam, mas elas foram despertadas pelo prana. Então, esse Trivida Ahankar são 3. Vaikarika, que é Sattva, Tejas, que é Rajasica, e Bhuttari, que é Tamasica. A partir de Ahankar, a consciência é dividida em 3 qualidades diferentes, que são chamados os Mahagunas, que é o que a gente ouve, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva e Tama são qualidades inativas e requer força cinética de Rajas para se manifestar. Se a gente voltar aqui no slide, a gente pode ver que Rajas está no meio, porque é ele que dá essa energia para as outras gunas, porque Sattva e Tama não tem movimento. Quem dá o movimento é Rajas. Então, pela combinação de Sattva e Rajas, como aqui mostra, peraí, gente, aqui, Sattva e Rajas, a gente vai ter a produção de alguma coisa, e depois Rajas e Tamas. Então, eu vou falar agora sobre Sattva e Rajas. Pela combinação de Sattva e Rajas, tem-se o desenvolvimento das 11 faculdades no corpo, que são, que a gente fala, que é o Panchagnendriya, que são 5 órgãos sensoriais, que são os olhos, o nariz, a pele, o ouvido e a língua. Formam-se também os 5 motores, órgãos motores, que é o Panchakarmendriya, que é a boca, a mão, o pé, o ânus e genitais. Quando a gente fala aqui Panchakarmendriya, Pancha é 5, Karma é ação. Então, são os órgãos de ação, né? A boca, a mão, o pé, são tudo que leva para a ação. E o último, que a gente fala, a última faculdade que a gente fala, é a mente, que é o Ekadasha Indriya, que é a 11ª. E é a mente que tem o poder de análise e também controla os órgãos sensoriais e os órgãos motores. E é a mente que conecta tudo com a nossa alma. Olha o poder da mente que tem. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a mente, tá? Mas vamos seguindo. E da combinação Virajas e Tamas, que é
aquela fotinho que eu mostrei, são desenvolvidos os 5 tanmatras, ou elementos sutis, ou a forma básica do Mahabhuta, que vai ser criado. Que vai ser audição, tato, visão, paladar e olfato. Aqui, gente, eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade, porque eu perguntei isso para minha professora, né? Porque eu falei assim, ué, mas se a gente não existia naquela época, né? Enfim, fazendo vários paralelos aí de raciocínio. Uma pedra não tem audição. Não tem, a água não tem. Então, como pode ser esse tanmatra que vai criar, de repente, o akasha, que é éter? E aí minha professora falou, Bárbara, é o seguinte, quando a gente fala audição, a gente está querendo dizer que esse tanmatra é nada mais que o elemento sutil, é a forma básica que vai ser formado o Mahabhuta. Então, é como se ali, nesse audição, a gente tivesse a primeira formação que vai se formar o Akasha. Porque quando a gente vai para os 5 elementos que são os Panchamahabhutas, que é o éter, ar, fogo, água e terra, eles estão intimamente relacionados ao audição, tato, visão e paladar. Porque para você ter som, você precisa ter espaço. Então, é necessário o éter. Então, uma coisa está relacionada à outra. Outro exemplo é o Jala Mahabhuta. Para a gente ter o paladar, a gente precisa ter a saliva. A saliva ela tem um papel importante, que além de digerir o carboidrato, primeiramente, né, na boca, a água, a saliva, faz a função de você poder sentir o sabor dos alimentos na língua também, né, além das papilas gustativas. Mas sem a água, você não acessa, né, esse sabor. Então, tem uma relação íntima. E lembrando que esse Panchatanmatra é nada mais que o elemento sutil, o que vai dar base para os Panchamahabhutas. Então, se a gente for parar para pensar, a ligação, né, a conexão entre Rádias e Tamas vai formar os Tanmatras, que são os elementos sutis, e os Panchamahabhutas. E aqui eu trouxe esse gráficozinho, né, que acho que ele é bem famoso para a gente poder entender, onde representa graficamente, em inglês, mas dá para poder entender pelos nomes, né? Purusha, Prakruti, o produto Mahati, depois a diferenciação Ahankar e depois as trigunas. Quer dizer, a partir dessas trigunas, tudo no universo começa a ser criado de forma material. A gente saiu daquela inteligência universal, que não tinha diferenciação, para agora ter diferenciação. E aí, trazendo aquele tópico da mente, que tudo está nesse contexto da onde a gente veio, que é um produto, se a gente considerar de Rajas e Sattva, que é onde forma a 11ª faculdade, a gente tem a mente. Por que eu trouxe esse tópico da mente? Porque eu acho que, assim, a mente é algo a se abordar que ele é muito importante. A mente controla quase tudo no nosso corpo. E ela estando presente, a gente consegue ter muito mais autoconhecimento, muito mais noção do que está acontecendo com a gente. E aí eu queria perguntar, né, para as pessoas se elas já pararam para pensar, gente, o que é a mente? Alguém parou já para pensar sobre isso? O que é a mente? E a mente é o que ajuda a gente a pensar, é obter e iluminar o conhecimento. Ela é identificada pela presença ou ausência de conhecimento. Um bom exemplo disso que eu gosto de dar é quando, por exemplo, você está comendo. Tem muitas vezes que você ou deu overeating ou você comeu e nem sequer percebeu que você comeu. Por quê? A mente não estava presente. Então, ela não te deu o conhecimento necessário para que você pudesse perceber o que você está fazendo. Porque a mente, lembra que eu falei, controla os órgãos do sentido? Pode perceber quantas vezes acontecem coisas que você fala, eu não vi. Mas estava ali na sua frente, você não viu. E por que você não viu? Porque a tua mente não estava presente. Então, é a mente que traz conhecimento. E a mente conecta com a nossa alma. Então, todas as nossas impressões de tudo que acontece na nossa vida também fica, que a gente fala que é o samskara, né, em Atma. Tudo fica arquivadinho na nossa alma. E a mente é que faz essa conexão. Então, quando a mente ela não está ligada com os órgãos de sentidos, o conhecimento não acontece.
Só quando a mente está presente, temos a percepção da realidade. A mente, gente, ela é muito pequenininha e ela é única. A gente não faz, assim, para muitas pessoas, não sei se tem esse conhecimento ou não, eu falo por mim, eu não tinha. Eu achava que a mente ela é capaz de fazer conexões, essa parte cognitiva, tudo ao mesmo tempo. Eu sou capaz de ouvir, falar, sentir, comer, perceber o tato, tudo ao mesmo tempo. Aí eu pensei, bom, acho que a mente ela faz tudo de uma vez só. Só que não, gente. A mente ela se associa com um órgão de sentido por vez. E olha que lindo isso. Se a gente perceber que na vida tudo acontece no tempo certo e que também é uma coisa de cada vez, a gente passa a entender isso. Essa é a visão do micro para o macro também que eu gosto de trazer. Pô, se a nossa mente ela foi criada para fazer essa representação, para fazer esse trabalho de uma coisa por vez, sendo que parece que está fazendo tudo ao mesmo tempo e dá certo, por que a gente também não consegue fazer uma coisa de cada vez, com calma, para a gente poder perceber? Então, é a gente aprender também com o universo esses ensinamentos que a gente traz, né? E aqui eu coloquei a sequencinha, que é o objeto, que pode ser tanto um objeto como um pensamento, os órgãos do sentido, por exemplo, os olhos, eles vão enxergar aquele objeto, a mente vai fazer a parte cognitiva, vai fazer a discriminação daquilo que é, o que é bom e o que não é, vai conectar com a alma e depois vai te dar o conhecimento daquilo que você viu. Então, esse é o processo todo. Então, isso acontece muito rápido. E para a gente não fazia ideia, né, de quanto o processo por dentro acontece, mas que é seguindo essa sequência para a gente poder conseguir atingir o conhecimento. E a mente, eu coloquei aqui como um substrato da doença. Porque a Ayurveda considera que a mente e o corpo são dois substratos para doenças, que chama Rogadhisthana. Adhisthana é lugar, né? Então, é o lugar da doença. E tanto a mente quanto o corpo podem trazer doenças para o nosso corpo e para a nossa mente. E tem um exemplo que está no meu livro, que eu gosto muito de trazer, que é a relação do pote e o ghee quente. O que fala? Quando o ghee quente é derramado no pote, o pote fica quente. Mas quando o ghee é derramado no pote quente, o ghee também fica quente. Quer dizer que quando a mente está aflita, ela aflita e afeta o corpo, e vice-versa. Então, tudo que acontece no nosso corpo vai também prejudicar o nosso corpo. E tudo aquilo que acontece na nossa mente vai afetar o corpo, e vice-versa, né? Então, isso é uma coisa que a gente poderia... desculpa, gente. Desculpa, aqui a minha mãe ligou e eu estava desligando o telefone. Me distraí um pouquinho, mas vamos lá. Então, voltando. Quando a mente, ela afeta, ela é afetada, ela aflige o corpo. E quando também o corpo afeta, aflige a mente. São os dois substratos de doença que trazem para a gente, tá? Quando isso fala em Roga Adhisthana. E aqui eu trouxe a mente como um substrato de doença, relacionando o microcosmo do macrocosmo. Todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Assim como a mente trabalha na cognição de cada órgão do sentido por vez, assim devemos aprender a fazer uma coisa de cada vez, respeitando o tempo e o acontecimento de cada coisa. Então, isso é uma coisa que para a gente parar para pensar, né? Como que a gente está vivendo hoje, né? Relacionando a formação do universo, onde para cada prazo, para cada tempo, tinha a produção de cada produto, respeitando o corpo, respeitando a produção das coisas, respeitando o tempo das coisas. E hoje, como é que a gente vive? A gente vive nessa correria de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de não se conectar mais, de não sentir, de não saber mais como é que acorda. Como é que você acorda de manhã? Né? Já parou para pensar? A gente já acorda já indo para o celular.
nem percebe mais o corpo. Cadê essa conexão que a gente deveria ter com a gente mesmo? E é isso que o Ayurveda ensina, né? É para a gente trazer esse conhecimento daquilo que acontece do lado de fora para o lado de dentro e vice-versa. Então, se conectar nessa essência, se perceber, se auto-observar, é uma das coisas mais importantes. E para começar, eu sempre falo que para entrar num estado assim mais de percepção, de observar como é que você tá, é meditar, gente. Meditar é uma boa solução. Assim, começa. E quando eu falo meditar, eu não falo meditar, sentar em lótus, fazer as posturas, enfim, não precisa, gente. É sentar e, por exemplo, observar a respiração. Começa com um pouquinho, né? Um passinho de cada vez. Começa com 1 minuto por dia. Vai acordar, quando acordar de manhã, já aproveita para meditar, observa, faz um check-in no corpo. Putz, como é que eu acordei hoje? Nossa, acordei com dor de cabeça, não dormi à noite. Nossa, mas que horas que eu comi na noite anterior? O que que eu fiz? Passei muito nervoso. Tudo reflete, lembra? É o macro do micro. O meio externo reflete no nosso meio interno. Então, estar alerta, estar com essa presença de mente, nos ensina muito. Às vezes as coisas elas são mais simples do que a gente imagina, mas a gente é muito rebelde, né? E a gente não segue, muitas vezes a gente não segue as instruções. E aí acontece algumas coisas. Mas é isso. E aí eu trouxe um sloka do Charaka que fala Sharira Indriya Sattva Atma Samyogo Dari Jivitam. O que que fala? Sharira é corpo. Indriya são os órgãos dos sentidos que a gente viu lá na formação do universo em Shirushtitpati. Sattva é a mente, que também foi um subproduto de Sattva e Rajas. Atma é alma. Samyoga significa união. Dari é o que suporta. E Divitam é vida. Então, o que que o Charaka fala? Que a união de Sharira, Indriya, Sattva, Atma são os pilares que sustentam e suportam a vida. O que significa? Sharira é o corpo, os órgãos do sentido, a mente e a alma. A união deles são os pilares que sustentam a vida. Então, não tem como a gente não estar alerta ao nosso corpo, porque a gente viu que uma mente, quando ela está aflita, ela afeta o corpo. O corpo, quando está aflito, afeta a mente. Assim, por assim dizer, a mente, ela controla os órgãos dos sentidos e que conecta com a alma. Olha como tudo está relacionado. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, ter essa percepção é muito importante. Na verdade, gente, assim, a gente não precisa estudar a fundo sobre isso. É que eu acho que a gente vive num momento onde a gente não se conecta mais. A gente está sempre preocupado com o futuro ou com o que passou. E a gente não vive mais o presente. A gente não sabe mais como que está o funcionamento do corpo, como é que está, de repente, se a gente evacuou. Tem muitas pessoas assim, nossa, eu nem lembro quanto tempo eu não evacuo. Então, assim, isso tudo é o quê? É a falta de conexão que as pessoas têm com o próprio corpo. E que isso, a longo prazo, faz a gente se perder nessa conexão junto com o universo, porque a gente pode aprender muito na observação das coisas. E aí eu queria trazer a teoria que é o Panchabhuta, que é chamada de teoria universal, que ela é aceita por diferentes filosofias. O que é isso? Outras filosofias, além do Ayurveda, aceitam essa teoria que chama Sarva Tantra Siddhanta, que o universo é feito dos Panchamahabhutas. E o Ayurveda aceita essa teoria, que é formado por éter, ar, fogo, água e terra. Tudo, gente, no universo é formado por esses 5 elementos, inclusive o corpo humano, mas em diferentes proporções. E aí a gente tem essa relação do universo macro para o micro, que é o corpo humano. Isso é muito legal se a gente parar para pensar na relação até com o ambiente, né? Se o ambiente ele é muito seco, se ele tem muito, por exemplo, ar, ele vai afetar o nosso corpo. E se você tiver, por mais que você não tenha essa percepção desse estudo, se você tiver uma mente que observa, você tem essa conexão com você, você vai perceber
Isso. E o que que você vai poder tomar as medidas necessárias para que você possa melhorar. Então, um ambiente muito seco, ele vai causar uma pele mais seca. Você vai, ou não só, vai causar outras coisas. Mas um ambiente muito úmido também. E por aí vai, depende de cada um, de cada pessoa. Mas o ambiente, ele também causa uma influência no nosso corpo humano. Porque nós temos os Panchamahabhutas. Então, até no Ayurveda a gente fala que é Samanya e Vishesha. Samanya é igual, Vishesha é o diferente. Então, componentes iguais aumentam. Então, se você tem água mais água, você vai aumentar. Se você tem se você tem fogo e de repente água, são outros elementos. Então, assim, esse é o Vishesha. Então, nesse processo, você vai passando a entender o funcionamento do universo no corpo humano. E aqui, entendendo que tudo no universo é feito dos Panchamahabhutas e as trigunas permeiam o universo, assim acontece no nosso corpo. Então, o meio externo influencia diretamente no nosso meio interno. Tudo está relacionado num mesmo sistema de uma mesma origem. Por isso que eu quis falar da formação do universo. Lembra quando eu falei que as gunas elas estavam adormecidas na Prakriti? Se o universo também foi despertado através das gunas, das trigunas, a gente também entende que a gente também tem essas gunas e ao nosso redor também tem essas trigunas. Isso você pode perceber, né, no ambiente, quando é um ambiente sattva, quando é um ambiente rajas, quando é um ambiente tamas. O que que isso quer dizer? O ambiente sattva é aquele ambiente mais calmo. Você percebe quando você entra naquele ambiente. Um ambiente rajas é um ambiente de mais barulho, de mais correria, de mais movimento. E o ambiente tamas é um ambiente mais pesado, mais carregado. Então, isso também influencia o nosso corpo. Então, ter essa sabedoria de se perceber no ambiente, você não precisa saber que é sattva, tamas e rajas. Nós temos essa sabedoria interna porque ela já existe na gente. A diferença é o quanto você se conhece, o quanto você se conecta para poder perceber isso no ambiente. E não tem como, se você não se conhece, você também não vai conhecer o ambiente. Primeiro a gente precisa se conhecer. Depois que a gente se conheceu e percebeu como é o nosso corpo humano, a gente passa a entender as coisas do lado de fora. Então, eu queria deixar isso, esse aprendizado assim para vocês, para fazer essa conexão, né, do seu corpo, como é o funcionamento do seu corpo, como você acorda, o que que o ambiente te traz, sabe? De repente você vai para casa de alguém ou você vai para algum lugar e você fala, nossa, não me senti muito bem. O que que o ambiente quer te dizer, né? É muito sobre isso. E lembrando, gente, que nós somos o microcosmo do macrocosmo do universo. Se algo do lado de fora não está em sintonia, com certeza internamente essa sintonia não está boa. E vice-versa. É aquele exemplo do pote e do gui quente que eu dei também. Então, tudo está relacionado. Se algo do lado de fora não está bom, sugere também que por dentro de você aquilo não está. Porque são as gunas, né, que a gente vai trabalhando que vão se identificando. E é mais fácil olhar para fora do que para dentro. Se aprendemos que o externo é o espelho que nos mostra a realidade, podemos identificar, evoluir e melhorar. Então, a primeira coisa é observar, porque a partir da observação você consegue identificar. E só depois da identificação é que você passa a ter um passo de evoluir e melhorar. Mas o trabalho é observação. E aí é o que eu trago aqui. A observação é uma ferramenta para a gente conseguir essa conexão do corpo com o universo. E uma mente, gente, no estado de presença, lembra que eu falei que quando a mente ela está conectada aos nossos órgãos de sentido, ela dá o verdadeiro conhecimento? Então, eu queria deixar esse conhecimento para vocês, né? Essa informação de que o quanto os nossos órgãos de sentidos nos ensinam, mas o quanto a nossa mente não está preparada para poder enxergar o que aquilo, que a informação que a nossa mente quer nos ensinar.
Então, começa a observar a visão, a audição, o tato, o paladar. Começa a aprender a observar tudo isso e o quanto isso reflete no seu corpo. Porque só assim é que você vai ter o conhecimento da realidade, sem a sombra da ilusão. Porque a mente em presença quebra qualquer ilusão da mente. E é isso, gente. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar esse tópico, porque eu falo que é um tópico assim de bastante densidade, mas que foi feito com muito carinho.